Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. O meu convidado de hoje é o maior especialista em criatividade do Brasil. Ele é escritor, filósofo, professor, palestrante e acaba de lançar o livro Você é Criativo, Sim Senhor. Eu acho que você é criativo, sim senhor. Isso é o que diz Henrique Sclo, não é, Henrique? Prazer em ter você aqui, viu? Obrigado, prazer é meu. Então, a gente tem muito para falar de criatividade. Tudo depende de criatividade? Tem coisas que não precisa de criatividade, né? Não? Criatividade é uma forma da gente resolver os problemas, tá? Então, teoricamente, se você não tem nenhum problema, você não precisa de criatividade. É mesmo? Você acha que tem alguém que não tem problema? É que às vezes o problema você resolve ele com soluções já conhecidas, soluções que já existem, coisas que já fizeram. A criatividade a gente usa quando a gente está diante de um problema novo, que a gente não conhece, que a gente nunca vivenciou. E aí sim você precisa da criatividade, que é assim, pensar em alguma coisa que você nunca tinha pensado para tentar resolver um problema que você está enfrentando. Então a dificuldade, o problema, todas essas coisas difíceis acabam de alguma forma desenvolvendo a criatividade. Impulsionam a criatividade, né? Quando a gente vai estudar o assunto, você vê que as guerras são os eventos onde a criatividade mais se desenvolve mais rapidamente, né? Nem sempre tem muito dinheiro, tem muitas vidas envolvidas, então assim, você percebe que assim, a medicina evolui muito, enfim, de uma série de situações que você percebe, a própria internet foi criada pelo exército, enfim, todas as coisas, quando existe uma urgência e uma emergência, a criatividade acaba direta ou indiretamente começando a funcionar na cabeça da pessoa. Vai surgindo, né? O mais difícil é quando a pessoa não tem uma urgência para resolver e precisa ser criativo. Porque é mais fácil ser criativo quando você está com um problema. Por isso que as pessoas vão sempre, o criativo, quem trabalha com criação, sempre trabalha no deadline, né? Sempre trabalha... Isso que eu conheço, sim. Não, mas eu acho que é meio isso, né? Você tem que... Então, o tem que facilita um pouco. Porque eu acredito que o cérebro ele não reconhece a necessidade se ela não está muito clara. Mas se você, daqui a 2 semanas você precisa resolver, o próprio cérebro já não vai trabalhar no mesmo ritmo, né? Com a mesma pressão. Mas não é uma regra, você pode criar uma coisa muito legal sem pressão. Você sempre foi conhecido pelo seu humor extremamente inteligente, né? Aliás, essa é uma característica que, quando se fala do Henrique, é sempre o cara super inteligente. E você escreveu outros livros de humor. Quantos livros são de humor? Como é que é essa história? Eu escrevi 6 livros de humor. Alguns deles eu criei um personagem... humor mais rasgado, assim, mais descompromissado. O Dr. Carneiro é um espírito que eu recebo contra a minha vontade. Ele baixa sem eu querer e escreve as coisas que eu não quero escrever. E os outros livros, o primeiro que eu escrevi chamava Só Porque Criou o Mundo Pensa que é Deus. Então, esse é um livro que ficou bem famoso, né? Porque, principalmente quando se fala em Deus, né? Só porque criou o mundo. O que você quis dizer com isso? Na verdade, esse foi o título de um artigo que eu escrevi, que era a discussão entre Deus e a agência de propaganda que contratou ele para criar o mundo. E ele queria mais prazo, ele queria ter mais liberdade, mas ele não teve. E o cliente fez uma série de exigências que Deus não queria, mas, enfim, a propaganda a gente tem que fazer o que o cliente manda, né? Então E Deus acabou fazendo porque ele estava precisando da grana e ele achava... Eu quero contratar Deus para minha agência também. Pois é, ele queria mais prazo, mas não tinha prazo. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu faço em 6 dias mesmo e ainda descanso no 7. É meio antigo esse artigo, né? Era uma troca de fax, não existia e-mail, que fala um pouco do ego, né? Do publicitário e do criativo então, em geral, né? Esse livro seria mais uma crítica ao meio publicitário? Eu tinha uma coluna numa revista chamada Revista da Criação. E essa coluna era uma coluna de humor, mas eu falava sempre sobre o tema publicidade, que trabalhava mais essa crítica ao funcionamento. Só que muita gente de fora da publicidade leu o livro e gostou. Eu imagino que eu estava falando ali de comportamento humano. Não, a publicidade era, na verdade, um pano de fundo e as pessoas reconheceram os personagens e os arquétipos no seu próprio meio, reconheceu ali naquele
naquele formato, né? Eu conheci você como publicitário, né? Mas eu não sei exatamente como é que foi. Mas já passou. Já passou, graças a Deus? Já. Então, mas como é que foi essa vida de publicitário? Quanto tempo durou? Como ela começou e como ela acabou? Bom, começou de um jeito muito curioso, porque eu sempre gostei de desenhar. O único curso e o mais legal que tinha no mercado era da Escola Pan-Americana. 2 anos foi desenho artístico, no 3º ano foi desenho publicitário, e acabou que eu comecei a criar uns anúncios lá e que os adultos começaram a gostar. E aí, quando eu comecei a fazer esses anúncios, os adultos começaram a prestar atenção em mim, eu falei, opa, não sou mais apagadinho, né? Então você se descobriu completamente ao acaso. Né? Só que acontece o seguinte, eu queria sem saber o que era. Então, durante muitos anos, eu fui publicitário de fato, 20 e tantos anos. E quais foram as etapas que você passou dentro da publicidade? Sempre na fome, criação? Não, o problema da publicidade, para mim, eu gosto de falar o que eu penso. Eu gosto de ter liberdade criativa. 3 coisas impossíveis na propaganda. Eu tenho um bom trabalho do ponto de vista técnico na publicidade, mas... Criativo, né? Criativo, mas eu nunca embrenhei, assim, eu nunca me aprofundei muito, nunca cheguei... Pelo seu temperamento? Eu tenho opinião, né? Eu gosto de ter opinião. Ter opinião é engraçado, né? Você não pode ter opinião. Não pode ter opinião na publicidade. Tem um cara te pagando para dizer alguma que ficou coisa. bom. E o que ele vai dizer, né? E me fala como surgiu a ideia deste livro, de criatividade. Pois é, eu sempre gostei de processo criativo, assim, e de fato eu fui dar aula na Pan-Americana há uns 10 anos atrás e a Pan-Americana começou a fazer lá um estudo deles sobre criatividade e eu achei aquilo muito legal. E comecei eu criei o meu primeiro curso de redação criativa, que tem até hoje, chama Oficina do Diabo. E eu fiz outro curso, chama Open Mind, e aí eu voltei para a Pan-Americana, eu saí da Pan-Americana e voltei para ser professor e coordenador do curso de criatividade da escola. E é o meu grande laboratório, é onde eu pesquiso, porque eu vou falando as coisas, vou fazendo as dinâmicas, e vou fazendo... Aí o que aconteceu? No fim do curso eu sempre pergunto para as pessoas como é que elas estavam, né? Assim, o que você está levando daqui? E a maioria das pessoas começou a falar assim de autoestima, começou a falar de ampliação de horizontes, começou a falar de... Ninguém falava muito de criatividade. Mas o que elas foram buscar lá? Elas viram isso como resultado? Desbloqueio criativo, essa coisa. Foram buscar criatividade. Nesse curso, comecei a perceber que eu estava mexendo com outras coisas, além da criatividade. Essa coisa de ela sentir que ela tem um potencial maior do que ela tem mais possibilidades na vida do que ela imagina, que ela é mais do que ela às vezes sente que é. Isso mudou o seu conceito do seu curso? Mudou as técnicas do seu curso? Mudou tudo. Quer dizer, meu curso ele sempre muda. Tudo que eu faço sempre muda, porque senão eu fico enjoado. Então, o próprio curso, todas as turmas são diferentes. Não totalmente diferentes, mas eu vou mudando. E aí foi quando eu comecei a escrever esse livro, faz uns 3 ou 4 anos, né? Que esse livro ele foi escrito, não que eu escrevesse todos os dias e por isso demorou, mas foi um livro que foi amadurecendo. Foram 8 ou 9 tratamentos. A gente chama tratamento em cinema, mas eu falo a mesma coisa para livro, que é, você escreve uma vez, volta, né? Eu fiz isso 9 vezes. Todinho? Né? Todinho. De fato, o livro estava pronto, se é que existe essa palavra, há mais ou menos uns 3 ou 4 meses atrás, que foi quando eu senti que a teoria, que eu chamo de inteligência criativa, né? Ela encaixou na minha cabeça, pelo menos, né? Quer dizer, tem começo, meio e fim, tem uma explicação lógica para todo o comportamento humano. E aí eu passei a criatividade, né? Criatividade antes era o meu foco. Hoje a criatividade é a ferramenta que eu uso para chegar no meu foco, que é comportamento humano. Como chegar num comportamento humano mais adequado através do entendimento do funcionamento do nosso cérebro e da utilização da criatividade como ferramenta. Para você, esse livro fez você crescer muito durante esse processo, escrevendo se conhecer? Está fazendo. Eu sou meio cabeça dura, então mesmo eu mesmo tendo escrito, eu ainda tenho uma certa resistência a algumas coisas. Então, não conceitualmente, mas assim, em introjetar, né? Aquilo, porque ele muda a forma de pensar. A gente tem uma visão de como a vida funciona e como é que são as relações e como é a gente mesmo,
E o livro dá outra visão. Eu não digo nem que é certa, nem que é errada. É uma outra visão para você tentar entender a si mesmo, tentar entender os outros, tentar entender onde você se enquadra. Eu recebi o livro uma semana antes da gente estar conversando aqui. E eu sempre gosto de ler e saber do que eu estou falando, né? Então eu peguei o livro e falei, vou anotar as principais coisas. Só que, de repente, eu me vi anotando, riscando a lápis, viu? Eu sei que pro escritor é uma ofensa, assim, você riscar o livro dele, mas o meu tá todo riscado. Porque eu li muito, tô lendo, ainda não terminei, bem devagar, porque, assim, tanta coisa importante que eu achei nele pra absorver pra minha vida, que eu achei que era mais importante do que você chegar aqui, eu estar com o livro todo lido, era assimilar cada parte dele. Mas aí eu lendo isso com o que eu vi de você, que deu para ver como funciona essa coisa da criatividade, mas principalmente do nosso comportamento do dia a dia, essa coisa da gente funcionar como gado, né, que vai lá com a boiada. Eu queria saber como é que você despertou para esse interesse do conhecimento do comportamento humano. Tem várias versões. Sua, definitiva. A minha eu mesmo tenho várias. Uma das versões que eu tenho é que eu sempre fui muito inconformado com a vida. Eu sempre fui muito apagadinho, né? Como era. E eu sempre me incomodou como as coisas eram. Sempre eu achava que todo mundo, do jeito as coisas que as pessoas faziam, não era legal. O que, não por exemplo? Pra mim. De repente as pessoas iam numa balada, na minha época chamava danceteria, né? E eu não entendia o que as pessoas iam fazer lá. Eu entendia que eles iam dançar, tudo, mas assim, qual era a necessidade daquilo, né? Assim, pra mim, nunca... Você não tinha nenhuma, né? Não, eu até fui algumas vezes assim, ok, né? Mas não entendia aquela coisa, eu não entendia a alegria de viver de um monte de gente, né? Assim, eu não entendia um monte de coisa. Você não tinha isso? Não muito. Agora você então, tem? Assim, agora eu tenho. E o que mudou nesse conceito, né? Porque você se admirava com a alegria que as pessoas tinham e talvez o você admirar aquilo te causava um incômodo, né? Porque você queria estar como elas. Não é bom ter alegria? Não passava assim? Pela inveja, não. Passava pelo inadequação minha. Mas você gostava mais de ser daquele jeito que era apagadinho, como você disse? Eu não tinha consciência do que era melhor ou que não era melhor, né? Então, assim... essa consciência foi surgir muito tempo depois. O que acontece é que eu me sentia inadequado. Eu não conseguia me encaixar nos grupos. Talvez por isso eu consigo observar melhor as situações, porque eu estou sempre olhando de fora. E hoje, em função muito da teoria e do desenvolvimento desse pensamento, eu entendi o meu papel. Eu assumi o que eu sou. O que você é? Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar muito, de participar muito de grupos, né? Não gosto muito eu não tenho uma vida regular, eu não tenho uma disciplina de vida, eu não gosto durante o tempo que eu trabalhei em publicidade, uma das coisas que me incomodavam mais era o horário, ter que chegar, ter que ir embora. Então eu tenho uma vida hoje mais livre, né? Mais à vontade, e eu sinto realmente aquilo que você está falando do gado, né? Realmente não só a gente, todos os animais são gado. A gente tem um componente biológico, né, e genético que faz com que a gente viva em grupo. Que a gente queira ser aceito também. Queira ser aceito e que queira mostrar para os outros que a gente faz, que a gente é legal também. Então, assim, tudo isso faz com que, bem resumidamente aqui falando, faz com que a gente se comporte igual a todo mundo, para não se sentir deslocado como eu me sentia. E no fim você acaba sendo infeliz de qualquer jeito, né? Porque se você tá fora do grupo, você fica infeliz porque tá fora do grupo. Se você ficar junto com o grupo, você tá se violentando porque não é o que você quer. Eu não sei, tem gente que é feliz sendo parte do grupo e tem gente que é feliz sendo fora. O que eu digo no livro é que, assim, mesmo que você tome consciência disso, você não deixa de ser gado. Você só vai para outro lugar do pasto. Os teus controles genéticos, os teus controles biológicos, você não tem como lutar contra. Quando você toma consciência do que você é e do que você quer para você continua sendo gado, mas você vai para um outro curral. A massa é assim, vai para a direita, vai para a direita, vai para a esquerda, vai todo mundo para a esquerda, para. E o maior sofrimento é você não se sentir o gado e estar lá no meio, porque o gado começa a andar, você está parado, ele passa em cima de você. Né? Você quer ir para a direita, o gado vai para a esquerda, então você está sempre em eterno sofrimento
em eterno conflito com o gado. Agora, você imagina que porcentagem de pessoas vive isso que você está falando nesse nosso mundo? Não faço ideia, mas deve ser próximo a 99%. Não faço ideia. Você acha que a maior parte das pessoas vive para fazer parte e não aquilo que gostaria de viver? Acho que elas nem sabem o que elas gostariam de viver. Elas acham, inclusive, que isso que elas vivem é o que elas gostariam de viver. O problema é a falta de questionamento. Qual que eu acho que é o grande legado que eu imagino trazer com minha teoria? Ela fazer a pessoa refletir e questionar. Se é uma coisa que este livro faz, gente, é você parar, refletir e se questionar mesmo, sabe? Eu achei muito importante. E mesmo que você termine de ler o livro, entenda perfeitamente a minha teoria e chegue assim, mas eu não concordo, prefiro pensar como eu pensava antes, ótimo. Você reforçou, o livro serviu para você reforçar a sua ideia, você vai ficar mais seguro, né? Então, assim, o meu papel, se existe uma coisa, né, tal, uma missão de vida, né, eu imagino que é fazer as pessoas pensarem. Eu queria saber como é que você descobriu a sua missão e qual é ela. Não sei se eu descobri, né? Assim, pelo histórico, olhando para trás, né, em perspectiva da minha vida, eu vejo que eu sempre fui uma pessoa que botou as outras pessoas em questionamento, né? E a mim mesmo. Responder uma pergunta com outra pergunta, eu tenho essa mania. Então a pessoa faz uma pergunta para mim que eu acho que é óbvia a resposta, eu devolvo com uma pergunta. Óbvio também porque você não quer responder, né? As pessoas usam esse... Eu uso esse processo para fazer a pessoa pensar. Por que eu tenho que pensar por ela? Uma expressão que eu uso assim, para e pensa 5 minutos. Não precisava ser muito inteligente, não precisava ser criativo, não precisava ser nada. Bastava parar e pensar, prestar um pouco de atenção no que está fazendo. Agora, você falando, eu pensei que essa missão tua é você fazer mesmo o outro pensar, até pelo que eu li, pelo jeito como você se comporta. Acreditei, comprei essa ideia. Eu, desde pequeno, eu tive essa coisa com humor, né? Eu criei várias expressões divertidas. Sempre metáforas. Você cria uma metáfora engraçada, a pessoa entende mais fácil e ela lembra mais fácil. Então tem aí Pedrão, neurônios virgens, tem efeito supositório, tem o São MacGyver, tem o diretiva primária, tem uns mais divertidos, outros menos, mas assim, basicamente eu criei acho que são mais de 40 termos para explicar o processo de funcionamento do nosso cérebro. A pessoa, para ela entender em que momento aquilo que eu estou dizendo acontece na vida dela, para ela parar e pensar, putz, é mesmo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que você acha que as pessoas mais buscam na vida? O que elas mais querem? Assim, uns querem dinheiro, outros querem poder, né? Outros querem viajar, outros querem, enfim. Mas espremendo isso tudo dentro da minha filosofia, o que sobra é amenizar a dor. As pessoas querem amenizar a sua dor. A dor de viver. O Joseph Campbell, ele fala, a vida é uma ópera maravilhosa, só que dói. Não existe vida sem dor. Vão acontecer coisas. Né? O Ike Batista hoje, na semana passada, perdeu 10 bilhões de dólares, né? Ele não está feliz com isso, apesar de ser um dos caras mais ricos do mundo. Então, a gente tem uma fantasia que a gente acha que em algum momento da nossa vida a gente vai chegar num certo lugar onde a gente não vai ter mais dor, que a gente não vai ter mais problemas, que a gente não vai ter mais dificuldades. Sempre você vai ter alguma coisa que vá provocar dor em você. O propósito, que eu diria, da minha teoria filosófica, através da compreensão de como as coisas funcionam, você diminuir a incidência da dor. Como é que faz isso? Você entendendo o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente sofre por uma coisa que não é... Que no fim vai ser bom, né? E não é um sofrimento, é sofrimento para o ego. É sofrimento para os teus padrões. Não, quem falou que aquilo que aconteceu é pior do que aquilo que você gostaria que fosse? Eu uso uma brincadeira que fala assim, você recebeu uma proposta milionária, né? Você vai ser contratado, o emprego da sua vida, o emprego dos seus sonhos, vai ganhar uma fortuna fazendo o que você mais gosta. Só que você vai ter que estar lá amanhã de manhã, no Rio de Janeiro, às 8 da manhã, se você chegar às 8h05, você perde o emprego. Aí você está indo para o aeroporto e tem muito trânsito, você perde o avião. Foi bom ou foi ruim? Você vai achar que foi ruim. Aí você está voltando para casa triste, ouve no rádio que o avião caiu. Foi bom. Nossa. Passam uns dias e fala, não, ninguém morreu e todo mundo vai receber uma indenização
monumental. Foi bom ou foi ruim você ter perdido o avião? Aí você fala, foi ruim. Aí passam-se 10 anos, você lê uma reportagem que diz que todos os sobreviventes daquele avião tiveram problemas psicológicos profundos por causa do trauma de cair de avião. Então foi bom ou foi ruim você ter perdido aquele avião? Então assim, não tem uma coisa da filosofia oriental, não existe um momento fracionado em que você pode dizer isto foi definitivamente bom, isso foi definitivamente ruim. Então o melhor que temos a fazer é, se acontecer uma coisa, você aceita achando que foi muito bom e faz daquilo o melhor que você pode. Na verdade, eu ainda não sei o que fazer com a teoria do ponto de vista de tratamento, né? Eu vejo a teoria ainda como uma tentativa de fotografar a vida. Eu não sei o que ainda direito fazer com essa fotografia. Mas o que eu uso é, a partir do momento que você entende o que é, isso aqui é um padrão. Eu só estou sofrendo porque eu queria que acontecesse tal coisa e aconteceu outra. É só um padrão. Não quer dizer nada. Não quer dizer que aquilo é melhor, que é pior. Não faz a dor sumir como um passe de mágica, nem instantaneamente, mas ameniza. Eu vi também uma coisa que você escreveu sobre uma fábula, que o cara tinha perdido a chave de casa e estava procurando no meio da floresta e, de repente, todo mundo começou a aparecer mais gente para ajudá-lo a procurar no meio da floresta e, de repente, alguém perguntou para ele, mas qual foi a última vez que vocês viram essa chave? Olha eu aqui contando toda a fábula dele, né? E aí ele falou que tinha sido numa caverna escura. Conta aí o resto. Alguém perguntou em algum momento, né? Qual foi a última vez que você viu a chave? Foi numa caverna escura. Mas por que a gente não vai procurar lá? Porque é muito escuro, eu tenho medo. Então a fábula fala um pouco dessa coisa do ser humano de buscar as coisas onde elas não estão, pelo simples fato de ser mais fácil. A chave não está lá, mas ele ia passar o resto da vida procurando lá porque lá é iluminado, lá tem... De uma certa forma é um comodismo, né? Mas as pessoas buscam isso, que é também um desdobramento da vontade de diminuir a dor. A caverna escura significa dúvida, significa desconhecido. E o desconhecido provoca dor, provoca ansiedade, provoca medo. E a gente quer fugir disso. Então a gente vai para um outro lugar e busca a coisa num outro lugar. Então eu acredito que boa parte das pessoas, elas buscam inclusive a própria felicidade num lugar onde ela não está. Porque todo mundo procura ali, vou procurar lá também, porque deve ser lá que ela está. Outra coisa que você fala no teu livro é que todo mundo é muito igual. Nós somos fruto de uma mesma origem, inclusive os animais, né? Os animais têm praticamente as mesmas características que a gente. Quando você fala de espécie, então, mais ainda. A natureza faz isso, ela faz indivíduos diferentes para aumentar as chances de sobrevivência. Então, essas diferenças servem justamente para a natureza fazer com que a espécie tenha mais chance de sobrevivência, porque um é mais forte, outro é mais resistente, o outro é mais rápido, o outro é mais nervoso, o outro é mais calmo. Por quê? Porque a natureza precisa dessas variações, dessa diversidade, porque em função do que acontecer no ambiente onde está essa espécie, ela vai sobreviver ou não. Então, se a espécie precisa de agressividade para sobreviver, então os indivíduos agressivos vão sobreviver e os não agressivos não vão. Mas num outro local, essa mesma espécie, se a agressividade não for necessária, provavelmente os indivíduos vão desenvolver um outro perfil, uma outra personalidade. Então, as pessoas são iguais conforme o meio ambiente que elas vivem e a adaptação que elas necessitam. O nosso gen, ele tem uma coisa que eu chamo de diretiva primária. Sobreviva a qualquer custo. A partir daí, tudo acontece para a gente. Todo o nosso comportamento, todo o nosso jeito de ser, de pensar, a gente é muito civilizado. Agora, se a gente estivesse lá na boate que pegou fogo, a gente ia pisar em cima das pessoas para sair. Depois a gente ia ficar com remorso. Então, esse gen que obriga a gente a sobreviver, ele vai se desenvolvendo nos ambientes. E o ser humano, em algum momento da nossa evolução, o nosso gen chegou à conclusão que era fundamental a gente viver em grupo. E o que faz isso da gente ter que viver em grupo? Acontecem um monte de outras coisas que sugerem. Então, o que acontece? A gente precisa viver em grupo. Por isso que solidão é ruim. Por isso que a gente sofre. É a natureza dando um recado. Vai fazer amizade com alguém. Se a gente não fosse obrigado a viver em grupo, a gente não sentia solidão. E a pessoa que sente solidão por muito tempo, provavelmente ela acaba rompendo com a sua sanidade. Então você vê muita gente na rua falando sozinha. Bom, aí a gente voltaria naquele papo de você
de uma certa forma, tentar um pouco andar com o gado. Aí chegamos poder, nisso. né? Então, é uma coisa assim, de um equilíbrio, né? Você nem vai só com as suas ideias e abandona todo mundo e fica sozinho, e nem vai andar com o gado para fazer o que os outros querem que você faça. A maioria faz isso, né? Mas é tudo questão genética mesmo. As pessoas são assim por uma questão genética. O que muda é quando a pessoa tem algum tipo de distúrbio, pode ser, ou quando ela, pela razão, ela começa a questionar por que ela está fazendo aquilo, por que ela está se comportando daquele jeito, e ela pode começar a mudar. Agora, eu queria saber, fora o seu livro, que é muito interessante, né, para quem quer se autoconhecer mesmo melhor, você vai lendo e vai pensando nas suas questões. Eu sei que você tem curso, coordena cursos e como professor também, na Pan-Americana, não é isso? Eu queria que você falasse sobre isso. Tem um curso de criatividade na Pan-Americana. Quem quiser dar uma olhada, é o site da Pan-Americana. E tem os meus cursos, né? Que são cursos de curta duração, de um dia, de desbloqueio criativo através de texto, que é a Oficina do Diabo. Tem o Open Mind. E não é só para quem precisa trabalhar com a criatividade, né? É importante que você diga... qualquer pessoa, todo mundo precisa desbloquear, né, criativamente. E o meu site é o www.henriquescló.org. O Scló, soletrado, é S... A gente coloca aqui no GC, aqui embaixo. Porque tem um jeito fácil de lembrar, que é S de septífrago, Z de zigospóreo, K de queicer linguiano, L de linfogranuloma e O de opositipétalo. Então é simples para a pessoa entrar. Ela vai poder ver lá a teoria, né? Vai poder ler um pouco sobre a teoria, se não quiser comprar o livro, se for mão de vaca. Vai poder ver os cursos, enfim, a gente tem lá bastante coisa para a pessoa pesquisar. E apesar dessa cara de sério, vai poder ver o lado humorístico que ele acabou de dar uma palhinha aqui pra gente, né? Bom, Henrique, parabéns pelo seu trabalho. Estou gostando muito do livro, recomendo muito para você que tem qualquer profissão, viu? Para você que está aí na vida querendo ter mais consciência de você mesmo e viver melhor, né? Ser feliz. Exatamente. Não é isso? Diminuir a dor. Diminuir a dor e amar muito, né? Isso. Então, e agora eu tenho um presente para você. Muito obrigado. Que você leva para a Lena, viu? Sim. É para ela mesmo. Copenhagen.com.br, os melhores chocolates. Esse é delicioso. Eu acho que você gosta, certeza. Não? Adoro. Muito obrigado. E te agradeço muito. Obrigado a você, e espero que você esteja sempre aqui com a gente, sempre trazendo essas ideias legais, super motivadoras. Parabéns mesmo. Legal, mano. Obrigado. Beijão pra você. Beijo. Beijão pra você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.